olha lá, essa parte da pesquisa Quest foi divulgada hoje. Qual a sua opinião sobre a redução de penas, né? Que é isso que eles estão votando, no fim, o PL da dosimetria para os condenados pela tentativa de golpe de Estado. A favor da redução, 24%, né? A favor de reduções ainda maiores, 19%. E contra a redução de pena, 47%, não sabe ou não respondeu, 10%. Então, a gente tem mais ou menos ali um equilíbrio, né? Assim, entre o que pensam, o que são a favor da redução de penas e contra a redução de penas. Vamos voltar agora sim com os nossos analistas. Sobre o Alexandre de Moraes, ontem ele foi muito vocal, até porque estava pegando mal, né? Quer dizer, ali o Supremo Tribunal Federal encerrando mais uma rodada de mais um núcleo acusado da trama golpista, enquanto eles estão julgando os condenados. O Legislativo já está um passo à frente, tratando da redução de penas de algumas das pessoas que ainda não haviam sequer sido condenadas. Será que esse acordo fez água com o Supremo Tribunal Federal? Ou será que quer dizer que quando esses condenados chegarem lá pedindo a revisão criminal, talvez eles não tenham tantos benefícios quanto os que aprovaram, quanto os previstos nessa nova lei, se é que ela passará no Senado? Vamos começar com o Yander. Amanda, esse imbróglio entre Congresso e Supremo sobre as penas, ele se arrasta há bastante tempo também. Alguns ministros do Supremo já se mostraram favoráveis a reduzir as penas, principalmente daqueles condenados pelo 8 de janeiro. Houve alguns questionamentos na época do julgamento do 8 de janeiro, por exemplo, do ministro Luiz Fux, que depois acabou também votando pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro na ação da trama golpista e gerou todo aquele celeuma lá dentro do Supremo, mas também houve questionamentos de outros ministros, como o Cristiano Zanin e também o agora ex-ministro Luiz Roberto Barroso, sobre o tamanho dessas penas. Então, essa não é uma discussão tão pacificada no Supremo. Alguns ministros têm uma posição, outros têm outra, e o relator, Alexandre de Moraes, ele é quem acaba ficando mais ali na linha de frente, né, dos que não querem que haja nenhuma redução de pena, porque esse julgamento acabou de terminar. A gente está tendo agora a conclusão do julgamento do núcleo 2 da trama golpista, que é o último, e uma redução de penas já na largada, assim, acaba tirando um pouco do efeito dessas condenações. Então, o Supremo não tem um consenso sobre isso, e o que a gente deve ver é se o Congresso de fato aprovar a dosimetria, o presidente Lula deve vetar. Se o presidente Lula vetar, o Congresso pode derrubar, mas depois a questão pode sim gerar mais um atrito no Supremo. Amanda? Mas fica muito estranho, né, Marcela? Imagina, aí agora vai lá, o presidente Lula veta, mas depois de denunciado esse acordão feito com o próprio PT, o partido do presidente da República, a base do governo Lula, para deixar passar o PL da dosimetria em troca da aprovação da pauta econômica do governo. Quer dizer, essa série de acordões acaba pegando muito mal, né? Porque primeiro noticiaram um acordão feito com o próprio Supremo, que teria tido a anuência de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, pelo menos esses dois ministros poderosos, o texto inicial do Paulinho da Força. Aí o Alexandre de Moraes, acho que ontem veio a público para passar limpo essa história, ou pelo menos deixar um recado público que não conta totalmente com o seu aval, ou de fato mudou de opinião. E agora, esse acordão que você apurou, feito com a base do governo, sendo que depois vai chegar na mesa do presidente da República, e se ele não vetar integralmente, certamente vetará trechos importantes desse projeto de lei, não é tudo muito contraditório? Amanda, realmente está difícil de entender. Ontem à noite, depois de ver esse pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes, eu liguei para o relator, o deputado Paulinho da Força, que dizia ali que esse texto na Câmara foi feito ali com os melhores juristas, né? Ele citou já o ex-presidente Michel Temer, e a gente sabe aí também que houve a participação de figuras, ministros do Supremo Tribunal Federal.
E aí ele reagiu de uma maneira muito tranquila, ele riu, disse que ainda não tinha visto esse posicionamento do ministro, mas ele falou, se o Senado aprovar esse texto é porque tem aval do Supremo Tribunal Federal. Pode ser uma torcida, mas fato é que hoje há um movimento ali no Senado para que esse texto seja, sim, aprovado. Há um movimento da cúpula do Senado para dar andamento a esse texto. A gente lembra que há uns dias, aí, umas semanas, o presidente Davi Alcolumbre até travou um embate com o Supremo Tribunal Federal em relação ao avanço de processos de impeachment contra ministros, mas houve um acordo ali e a relação parecia apaziguada. Então, hoje, o que parece é que as coisas estão sendo feitas ali, pelo menos num pacto com o governo e o Congresso. A posição do Supremo ainda está muito nebulosa, mas o que o relator do projeto diz, o relator na Câmara, é que isso foi pactuado, sim. Então, realmente, são situações que vão surgindo aí durante a votação, na reta final do ano legislativo. Eles estão indo ali para o tudo ou nada, Amanda. E aí a gente tem que ver as consequências no futuro. Mas hoje, o cenário é justamente para trabalhar, para aprovar, levar esse texto para o plenário e resolver esse assunto. Gaia, seja como for, a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos, se passar hoje no Senado, só no ano que vem, lá para março, abril. Pelo menos ontem, interlocutores até do Congresso, de forma geral, com quem eu conversei, faziam essa previsão, porque vai ter que chegar lá até a mesa de Lula e ele veta tudo ou veta uma parte, depois volta para o Congresso, esses vetos têm que ser derrubados, que exige uma nova articulação em pleno ano eleitoral e, posteriormente, chega na mesa do Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, o desfecho desse caso, de todo esse imbróglio, ainda vai levar um certo tempo, né? Vai levar, em relação a essa fala do ministro Alexandre de Moraes, acho que o pulo do gato é que ele não fala, inclusive, naquela palavra chamada inconstitucional. Ele não diz que a redução de penas é inconstitucional, ele mostra sua contrariedade, mas o acordo que foi firmado é que os ministros não, da forma como o texto estava pelo menos, não iriam caçá-lo do ponto de vista da constitucionalidade. O problema, Amanda, como você muito bem colocou, é que esse acordo que está sendo construído é um acordo que tem ponta solta, porque como é que vai ser? O governo vai deixar passar o texto, mas depois o presidente vai vetar? Que tipo de acordo é esse? Porque vai passar a agenda econômica e depois o presidente não vai ter como costurar ou sustentar esse acordo. Se sustentar, vai perder a ponte com o Supremo Tribunal Federal, que tem sido também uma espécie de parceiro do governo. Existe, sim, uma relação muito positiva entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, pelo menos neste momento, neste terceiro governo Lula. Então, tem pauta solta, o governo deixou essa pauta econômica para os 45 do segundo tempo e como ela é vital para o governo conseguir entregar a meta fiscal de 2026, aí foram para o tudo ou nada, como a Marcela colocou. O problema vai ter consequência negativa, porque alguém vai sair infeliz dessa história, não está dando para encaixar todas as peças num acordo nacional com o Supremo com tudo, Amanda. É isso, né? A gente vai falar já também da Câmara dos Deputados, que ontem aprovou um projeto importante, né, da redução de gastos tributários, um projeto que foi muito negociado, contou com a articulação intensa do ministro Fernando Haddad, ele foi até o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, no gabinete de Hugo Mota, conversou com o presidente da Câmara, depois o presidente da Câmara recebeu um telefonema do próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eles já estavam numa relação meio estremecida desde a semana anterior, porque justamente na segunda-feira, imagina, faz pouco mais de uma semana, né? Segunda da semana passada, a gente termina o dia com uma reunião da articulação política do governo na casa de Hugo Mota. Aí no dia seguinte, o governo é surpreendido porque Hugo Mota pautou o PL da dosimetria e as cassações de Carla Zambelli e também de um aliado, quer dizer, que virou aliado ocasional, por oportunidade do governo, o Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. O governo estava esperando isso. Então, de novo, foi pego desprevenido. Você teve uma sinalização clara ontem do presidente Lula com essa votação na Câmara. Eu vou até